Fala pessoal, sou Igor Masco e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas coisas que eu aprendi nesse ciclo aí de treinamento para maratona. Então, vem com a gente! Bom, para quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, não sabe o que acontece, o que aconteceu, a gente fez a nossa Maratona de Chicago em outubro do ano passado, né? Outubro de 2024. E para quem não sabe, foi a minha primeira corrida, foi a minha primeira maratona, primeira vez que eu completei essa distância, né? Bárbara já tinha feito uma maratona, já tinha treinado e já tinha feito Berlim, se eu não me engano, em 2017. E aí eu resolvi fazer Chicago e aí foi a minha primeira prova, né? Primeira maratona. E aí eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como foi essa experiência e principalmente coisas que eu aprendi com todo esse treinamento, que é justamente para te ajudar. Você pode levar esses ensinamentos para outras distâncias, mas principalmente para maratona. Bom, primeira coisa e talvez uma das mais importantes ao longo de todo o ciclo, treino de força. Como a gente já fazia o treino de força antes, a gente manteve, a gente só precisou rolar um ajuste ali, porque como os treinos de corrida são muito mais longos, a gente precisa aumentar a nossa frequência semanal, os treinos de força tiveram que ser adaptados, mas a gente continuou trabalhando com cargas elevadas, continuou treinando potência, fazendo treinos que muitas vezes a gente não consideraria, o senso comum não consideraria o normal para um atleta de endurance. Então quando a gente fala de treinamento de força, a gente imagina o quê? A pessoa sentada ali na extensora, fazendo aquele exercíciozinho ali, bem tranquilo, com a carga levinha, né? Pois é, não seria o mais adequado. Então o que a gente procurou fazer? A gente manteve a nossa sequência de treinos, manteve ali o treinamento com cargas elevadas, treinando força máxima e treinando potência, mas também treinando um pouquinho de hipertrofia para ajudar a complementar todo o treinamento de força. Mas como o nosso tempo ele era muito curto, né, porque a gente tinha que treinar corrida, tinha uma rotina de trabalho e tem que cuidar da Luísa, nossa filha, então a gente migrou os nossos treinos de força para a gente fazer o treino único, um treino de corpo todo. A gente fazia 3 vezes por semana, mas claro, um treino bem prescrito ali, bem individualizado para o nosso propósito, que era fortalecer para maratona. Não só melhorar o desempenho, mas também nos ajudar a não machucar ao longo de todo o processo. Outra coisa fundamental no treino para maratona é descanso. Então a gente sempre tentou colocar ali um diazinho para a gente não fazer nada, ou então de repente a gente tentava botar um treino mais tranquilo. O descanso ele é fundamental. Um negócio que a gente procurou fazer foi o sono. Então assim, cara, a gente tinha, tudo bem, dormiu mal, mas tem que treinar? Vai treinar. Só que aí depois a gente tenta botar esse sono em dia. Esse dia que, eu não vou conseguir acordar cedo. É melhor você dormir um pouquinho, de repente, por exemplo, os treinos mais curtos, a gente não fazia logo ao acordar, né? A gente priorizava o sono. Agora, claro que quando chegava num longão, um treino de maior distância, aí não tinha jeito. A gente tinha que realmente acordar bem cedo para poder fazer no melhor cenário possível, né? Com o melhor clima possível. Um negócio bem interessante que a gente acrescentou na nossa rotina e que a gente mantém até hoje no pós-maratona é massagem. Por que massagem? Massagem é uma estratégia boa de recuperação muscular. Com a massagem a gente consegue relaxar a musculatura e consegue, digamos que, arrumar algumas coisinhas que a gente danifica durante o treino. Então, por exemplo, principalmente depois de treino de tiro e de longão, a gente ficava com a panturrilha bem pesada, com a coxa bem pesada. Então chegava lá na massagem, além da gente descansar, a moça também lá com a mão, não vou dizer que a gente, Bárbara, relaxava. Eu não relaxava não, eu sofria. Mas era um sofrimento que assim, era momentâneo e saía dali muito melhor. Então massagem é um negócio que vale muito a pena se você está pensando. Claro, a gente pensou em comprar aquelas botas pneumáticas, fazer um bocado de coisa, mas o que mais deu resultado, o que mais ajudou a gente foi massagem. Então massagem contribuiu bastante. A gente até fez umas banheiras de gelo, assim, após alguns treinos muito longos, assim, quando a gente ia fazer um treino muito longo que a gente não estava acostumado. Mas a massagem, sim, foi o que ajudou bastante a gente. Com relação aos treinos de corrida,
O que ajudou bastante a gente, principalmente chegar lá em Chicago, né? Chegar na maratona com muita confiança? Simulados. Então o que acontece? A gente fez sim treinos bem longos que estavam prescritos na nossa planilha para a gente ir aumentando o volume, ir acostumando a fazer os treinos mais longos, mas o simulado ele é muito importante. Por quê? Vai ser no simulado, nos longos, que a gente vai conseguir justamente simular como vai ser a corrida e simular tudo que a gente vai utilizar. Então foi muito importante para a gente testar meia, testar o tênis que a gente ia correr, testar o relógio que a gente ia correr, testar se ia correr de óculos, se ia correr sem óculos, a roupa que ia utilizar, se ia correr de manga longa, manga curta, de casaco, de boné. Então assim, pode parecer frescura, mas imagina, a gente foi correr 42 km, a gente ficou mais ou menos 4 horas correndo. Imagina você ali, você coloca uma meia que não é adequada, aí vai fazer bolha, vai fazer assadura. Você coloca um short que não é o adequado, você vai correr ali 42 km com a calça caindo, e aí, entendeu? Então o importante do simulado é justamente isso, a gente testar as coisas que a gente vai utilizar no dia. Por quê? Olha quantos treinos a gente teve para errar e testar. Se eu vou fazer um treino hoje, nossa, esse short que eu escolhi é horrível, nossa, essa camisa aqui ela é horrível, me dá assadura, eu preciso passar vaselina, não preciso. Um dia de treino que a gente passa raiva, beleza, próximo treino eu vou fazer melhor. Agora e na corrida? Se eu treinei 6 meses para chegar lá na hora da corrida passar raiva com isso, então não, os simulados eles são muito bons para isso, para a gente testar a vestimenta, testar todo o equipamento. Outra coisa que é fundamental, para a gente testar a nossa estratégia de hidratação. Então, por exemplo, eu vi que eu vou utilizar o gelzinho, gel de carboidrato no quilômetro tal e vou utilizar água no quilômetro tal. Beleza, então eu vou testar isso. Não, eu vi que o aconselhável para mim era tomar o gelzinho a cada 7 km. Mas eu fiz no treino hoje e eu vi que está faltando energia. Poxa, então beleza, eu vou conversar com o meu nutricionista, caso eu tenha. É melhor eu puxar mais para baixo, fazer a cada 6 km, aí você vai ver com ele. Mas você só vai experimentar isso nos treinos. Então justamente por isso que o simulado é bom. Você vai ver, poxa, olha, você vai falar para o seu nutricionista, eu tomei o gelzinho e não me deu energia. Você pode trocar o seu gelzinho. Às vezes tem isso também. Às vezes você tem uma intolerância àquele, às vezes o gelzinho é mais pastoso, é mais líquido. Você vê qual que você se adapta melhor, qual que você tem problema, qual que não tem. Mesma coisa a questão da hidratação. Eu preciso beber água em todos os pontos? Eu preciso beber só um pouquinho? Eu não bebo nada? Então justamente o simulado é bom para isso, para você poder se conhecer melhor e poder ver a melhor estratégia para você. E claro, outra coisa fundamental para se fazer nos simulados é treinar o ritmo. Então se você vai chegar lá com expectativa de ritmo, você tem que testar isso no simulado. E o legal do simulado é que você vai fazer em distâncias menores e provavelmente você vai fazer com alguns intervalos de recuperação. E aí você pode simular. O intervalo de recuperação vai ser, por exemplo, na hora que eu for beber água, que eu vou caminhar um pouquinho, ou então vou diminuir o ritmo. Então o simulado ele é muito importante. É aquele negócio, simulado é para você chegar lá no dia da prova já sabendo o que vai acontecer, já tendo uma expectativa. Agora um negócio que é muito importante na questão da viagem, né? Caso você não vá fazer uma prova na cidade que você reside ou na cidade vizinha, alguma coisa assim. Por exemplo, no nosso caso, a gente mora em Brasília, no Brasil, foi fazer a prova lá em Chicago. Então a gente pegou, se eu não me engano, acho que foram 12 horas de voo, né? Então a gente teve muita coisa para preocupar ali, justamente para poder chegar na hora da prova bem. Então a primeira coisa que a gente se preocupou foi chegar com antecedência. Então chegar com antecedência por quê? Imagina, a nossa prova foi no domingo, a gente chegou lá em Chicago na quinta. Por quê? Olha a quantidade de coisas que poderiam dar problema, de passagem, de aeroporto, de tudo isso. Caso isso tenha algum problema, a gente vai chegar lá e vai ter tempo suficiente para fazer isso daí sem se preocupar com a prova. Agora imagine, você vai chegar de noite e a prova é no dia seguinte. Você já vai chegar estressado, se o avião ameaçar atrasar, você já vai ficar estressado. Eu vou ter que chegar correndo para pegar o kit. Então o negócio que a gente aconselha é você chegar com antecedência no local que você vai correr. Principalmente porque, por exemplo, como foi o nosso caso, a gente quis chegar e ainda treinar. Por quê? A gente enfrentou 12 horas no avião, 12 horas a gente chegou com a perna dura. Então a gente precisava fazer um treino, por mais que não fosse pesado, um treino levinho, mas para realmente
poder dar aquela soltada na perna, poder expandir o pulmão, dar uma respirada, conhecer um pouquinho da cidade, né, correndo, para justamente ter esse treino para tirar aquela ansiedade. Além de tirar a ansiedade, ajudar também a dar aquela soltada nas pernas, né? E aí isso entra a nossa próxima dica, né, que é cuidado ao turistar. Então você vai se programar para chegar com antecedência, só que você tem que tomar cuidado para não chegar com tanta antecedência e já querer turistar por todos os pontos da cidade. Porque caso o seu turismo, né, exija muito do seu corpo, você vai se desgastar para a maratona. Então o que a gente procurou fazer? A gente chegou ali mais ou menos na quinta, descansou, fez um treininho na sexta, foi buscar o kit, e no sábado, que era a véspera da nossa prova, a gente arrumou um programa bem light, que era o quê? A gente foi no zoológico. Então assim, claro, você pode ir num zoológico, o zoológico de lá ele era mais tranquilo, assim, a gente não precisava caminhar tanto, então evita ficar caminhando, ficando muito tempo em pé. A gente foi pro zoológico, depois voltou e foi descansar no hotel, né? Então assim, evita ficar turistando muito, ou se for turistar, opte por programas que você faça o mínimo possível de esforço. Por quê? No dia seguinte você vai ter que correr 42 km. Então caso você vá para ter um desempenho bom, você queira buscar um RP, queira buscar um tempo ótimo, você precisa descansar. E caso seja a sua primeira maratona, aí que você vai precisar descansar, porque no dia seguinte você vai correr os 42 pela primeira vez. Então essas foram as considerações que a gente achou importantes, né? As coisas que eu aprendi principalmente após fazer minha primeira maratona. Espero que você escute com carinho aí antes de você fazer sua prova. Lembrando que o que eu falei aqui pode sim ser transferido, né, para se você vai correr a sua distância de 5 km, 10, 21 ou 42, quiçá uma ultramaratona, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda aqui nos comentários se você tem alguma ideia de vídeo, se você tem alguma ideia de conteúdo para a gente trazer aqui. E comenta aqui também, quando você foi fazer sua primeira prova, você levou algumas dessas coisas em consideração ou você simplesmente botou a roupa e foi correr? Abraço, até o próximo vídeo.